Graças e paz, amados. Vamos começar agora mais um Momento Instrução. E no Momento Instrução de hoje nós vamos falar sobre passos para me aproximar de Deus, com base no nosso novo livro, né? Passos para me aproximar de Deus. Este livro, na verdade, é o novo, né? Nós conseguimos lançar ele mês passado, porém, ele é o primeiro livro que nós escrevemos. Nós entendemos, né, que todas as nossas mensagens estão direcionadas para aproximar, né, a criação do seu Criador. Então, o livro Passos para me aproximar de Deus. Com base nesse livro, nós vamos falar de 5 passos importantes, né, 5 atitudes, 5 características de uma pessoa próxima de Deus, e creio que este conteúdo vai contribuir para a tua vida cristã, para a tua vida com Deus, para você ser uma pessoa próxima do seu Criador e assim ter grandes resultados. Então, nós vamos falar sobre passos para me aproximar de Deus, que na verdade são passos, características, atitudes que tem que ser encontrado numa pessoa que se diz seguidora de Jesus, que se diz que pertence a Jesus, né? O primeiro passo primordial é aliança com Deus. O primeiro passo é você fazer uma aliança com Deus. Jesus agora, através do ato da cruz, ele nos deu essa oportunidade de novamente nos aproximar de Deus. Então, eu tenho que dar este primeiro passo, que é fazer uma aliança com Ele, né? Que nós costumamos chamar de aceitar Jesus, de ter essa aliança com Deus. O aceitar Jesus aqui não estou falando da religiosidade, mas eu estou falando de você. Não, agora eu quero seguir os passos de Jesus. Eu quero ser direcionado pelo meu Criador. Eu quero ser totalmente dependente de Deus, né? Como nós falamos na outra aula. Então, o primeiro passo é a aliança com Deus. E esse passo tem 2 pontos. O primeiro é que você tem que entender que quando tu faz uma aliança com Deus, agora é Deus no controle. Deus que está no controle de tudo. Temos que entender isso, que agora nós somos totalmente dependentes dele. Agora tudo que nós vamos construir, toda a proteção que nós precisamos, cada passo que nós vamos dar, tem que ser com a direção de Deus, porque agora é Deus que está no controle da minha vida. Agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. É uma nova trajetória, onde eu vou ser guiado, orientado pelo Espírito Santo de Deus. Então, a aliança com Deus, uma pessoa que tem uma aliança com Deus, ela tem isso. Ela anda segundo a vontade de Deus, segundo a palavra de Deus, segundo os mandamentos de Deus. Então, o primeiro ponto desse primeiro passo, aliança com Deus, é Deus no controle. O segundo ponto é a minha parte na aliança. Eu tenho que fazer a minha parte. Deus, a parte dele já é garantida, porque agindo Deus, a Bíblia fala que ninguém pode impedir. Então, a parte dele na aliança já é garantida. Agora, o que fica a mercê, o que fica faltando é a minha parte. Eu tenho que ser fiel na minha parte para que Deus possa realmente realizar, né, os grandes feitos, as coisas extraordinárias, como nós falamos na outra aula. Tenho que fazer a minha parte, entrar em ação através da minha fé nesta aliança para que esta aliança possa dar certo. Porque o que depende de Deus já está garantido. Então, o primeiro passo para você ser uma pessoa próxima de Deus é fazer uma aliança com Ele e permitir Ele ficar no controle de tudo e fazer a tua parte, que é cada orientação, cada mandamento, cada direção dele você verdadeiramente obedecer. Segundo passo é a graça e a misericórdia. Nós temos que entender isso. Primeiro, temos que entender o que é graça e o que é misericórdia. A graça é o favor imerecido, né, com o significado. Porém, tem 2 pontos aqui. A misericórdia, de uma maneira fácil de entender, a misericórdia vai fazer com que eu e você não recebemos aquilo que nós merecemos. Por causa que o salário do pecado é a morte eterna. Então a misericórdia, através do ato de Jesus na cruz, a misericórdia de Jesus, ela faz nós não recebermos isso que nós merecemos. Uma vez que nós temos uma aliança com Ele, né? Uma vez que nós damos o primeiro passo de ter uma aliança com Ele, é o segundo passo, que é aceitar a sua misericórdia, para não recebermos aquilo que nós merecemos. Nós precisamos da misericórdia de Deus e temos que aceitar ela, nós temos que aceitar tanto a graça como a misericórdia, porque muitas das vezes nós mesmos somos o fator limitante, porque não permitimos ser alcançado pela graça e ser alcançado pela misericórdia.
E, como eu falei, a misericórdia ela vai fazer nós não recebermos aquilo que nós merecemos. E a graça vai fazer a gente receber aquilo que nós não merecemos, que é novamente se aproximar do Criador. Por causa do fator do pecado, o fato do pecado, né, ele afastou o homem do seu Criador, de Deus. Mas através de Jesus, pela graça, né, foi nos dada a oportunidade de novamente se aproximar dele. Por isso que é importante você fazer uma aliança com Deus, primeiro passo. O segundo passo é entender e aceitar a graça e a misericórdia de Deus, para você começar a ser uma pessoa agora próxima do seu Criador novamente, uma pessoa próxima de Deus, e assim ir rumo aos resultados positivos na tua vida, fazer a diferença nessa terra, né? Viver o extraordinário de Deus, transbordar na tua vida e alcançar outras pessoas. Então, primeiro ponto, aliança com Deus. Segundo ponto, aceitar a graça e a misericórdia. Quem quer ser próximo de Deus tem que ter esta marca. E as pessoas têm que ver em mim a aliança com Deus, essa aliança. Por isso que eu tenho que fazer a minha parte, porque essa aliança ela tem que ser mostrada. Assim como a aliança, né, de uma pessoa casada, ela, né, fica visível para as pessoas ver. Assim tem que ser a minha aliança com Deus. As pessoas têm que ver que eu tenho uma aliança com um Deus Todo-Poderoso. Amém? Então, aliança com Deus, aceitar a graça e a misericórdia para que essa aliança possa verdadeiramente transbordar na minha vida. E o terceiro ponto é a essência do Evangelho de Jesus, a essência da obra que Jesus fez aqui e deixou para nós darmos quantidade, que é amor ao próximo. Não tem como você falar que é próximo de Deus se o amor ao próximo não for real na tua vida. E o Evangelho, eu costumo dizer que o reino de Deus, né, aqui na terra, se você quer cooperar para o reino de Deus, você tem que praticar isso. Amor ao próximo. Porque esse é o reino de Deus. Jesus ele fala que quando a maneira de nós fazermos algo para ele é quando fazemos para os pequeninos, para os necessitados, para os que precisam. Aqui não está falando de classe social, mas sim os necessitados de Deus, que precisam de Deus, que precisam da presença de Jesus. Quando nós levamos Deus até ele através de várias coisas, né, maneiras temos para levar Deus até aquela pessoa, a pessoa ver esta aliança que nós temos com Deus e nós fazemos chegar até ela, ao nosso próximo, né, o nome de Deus ele é glorificado. Então, terceiro ponto é amor ao próximo. O amor ao próximo envolve, o terceiro passo é amor ao próximo, e ele envolve alguns pontos, que é a doação, é ser mensageiro de paz, né? Você é diferenciado, você tem uma aliança com Deus. Você agora é uma pessoa próxima de Deus. Então você tem que ser um mensageiro de paz, de notícias boas, né? Hoje em dia nós temos muitas notícias negativas, muitas notícias ruins, de tragédia, mas nós que temos uma aliança com Deus, nós que somos próximos de Deus, nós levamos notícias de paz, de conforto, de esperança para as pessoas. Então nós temos que ser mensageiros da paz e dividir as bênçãos. O que é isso? É o transbordar que eu sempre estou falando. Tudo aquilo que Deus faz em nossa vida, tem derramado em nossa vida, nós temos que criar meios para isso transbordar e alcançar mais e mais pessoas. Então, terceiro passo, amor ao próximo. Quarto passo, crise. O que isso tem a ver com uma pessoa próxima de Deus? Tem a ver porque uma pessoa próxima de Deus, que tem uma aliança com Deus, diante da crise, ela se comporta diferente. A crise, para o que pertence a Jesus, o que tem aliança com Deus, não é motivo de parar, de desistir, de colocar medo, terror, de aterrorizar, não. A crise, muitas das vezes, para o cristão, para o que pertence a Deus, para o que tem a fé alicerçada nele, é oportunidade para o sobrenatural, é oportunidade para o extraordinário de Deus. Então, tem dois pontos importantes diante da crise que define quem tem quem é próximo de Deus. Que o primeiro ponto é olhar para o alto. É a visão que eu chamo da visão de monte, que mesmo estando num ambiente de vale, igual é uma crise, ele continua com a visão de monte, que é olhando para o alto, não para
os levantes, não para a tempestade ou para o vento, mas sim para o Deus que ele serve. Então, o primeiro ponto aqui, né, deste quarto passo, que é a crise, que é enfrentando a crise, aquele que é próximo de Deus, ele tem isso. Ele sempre está olhando para o alto. E por isso que mesmo diante da crise, ele consegue ter esperança. E ele não para, não desiste, ele continua. E, com certeza, ele vive algo extraordinário com Deus, quando ele tem verdadeiramente esta confiança. Porque ele sabe que o ambiente, o cenário, não define o resultado para aquele que é próximo de Deus. Pegou isso? O cenário, o ambiente não vai definir o resultado na tua vida se você for uma pessoa próxima de Deus. Porque quem vai dar o ponto final, quem vai falar o que vai acontecer, definir o que vai acontecer é o teu Deus. Uma vez que você tem a sua confiança nele, uma vez que você permite ele estar no controle de tudo na tua vida, uma vez que você aceitou a graça e a misericórdia, você pratica o amor ao próximo. Então, diante da crise, muitos podem pensar que muitos pode ser destruído, pode ser abalado, não conseguir mais ir em frente, mas você tem que ter uma visão diferenciada e neste cenário ver oportunidade para você viver o sobrenatural de Deus, o extraordinário de Deus, né? O impossível que aos olhos humanos, mas para Deus nada é impossível. Então, diante da crise, aquele que é próximo de Deus, ele, primeiro ponto, ele olha para o alto. E o segundo ponto, ele é fiel no pouco. Porque normalmente, quando estamos num ambiente de crise, né, nós começamos a ter escassez de algumas coisas. Muitas das vezes as oportunidades que aparecem são coisas poucas aos nossos olhos, coisas simples, porém, aquele que tem uma aliança com Deus, ele é fiel mesmo no pouco, mesmo no momento de crise, ele permanece fiel ao teu Deus e por isso ele consegue romper, sobreviver a ela e muitas das vezes ver o sobrenatural de Deus acontecer na vida dele. Muito forte isso. Quinto ponto e último, né, deste vídeo aula, passos para me aproximar de Deus. O quinto ponto, ele é obedecer. Não tem como, né, baseado em todos esses pontos que nós falamos, né, o fundamental ou o fechamento dele é justamente esse, obedecer. Porque você só vai poder ter uma aliança com Deus, aceitar a graça e a misericórdia, praticar o amor ao próximo, enfrentar a crise olhando para o alto, se você tiver uma vida de obediência a Deus. Se você for obediente a Ele, obedecer é a chave mestra para uma vida cristã. Porque todas as promessas que Deus faz na Bíblia para os personagens bíblicos, ele fala o dever da pessoa para poder viver aquilo que Deus está propondo, a promessa que Deus está fazendo, é obedecer, permanecer obedecendo. Quando você não obedece, você se desvia do caminho que vai fazer que a promessa de Deus se cumpra na tua vida. A desobediência, eu deixei ela por último porque ela faz justamente isso. Né? O homem pecou, Deus obedeceu, ele se afastou de Deus. E a proposta desse vídeo aula é o quê? É se aproximar de Deus. Então a desobediência vai te fazer se afastar de Deus, da presença de Deus. Porém a obediência vai te trazer para perto de Deus. É muito importante você nesta vida levar uma vida de obediência. Eu costumo usar um exemplo, né, uma analogia usando dois contextos para entendermos melhor, né, que é sobre Jonas e Paulo, que ambos, né, eles estiveram envolvidos em um naufrágio. Porém, o naufrágio onde Jonas estava envolvido, inserido, o texto vai dizer que o capitão do barco tinha que se livrar de Jonas para que o vento e a tempestade pudesse passar e eles sobrevivessem, senão todos eles iam morrer. E Jonas, nessa história, representa a desobediência, porque esse vento e essa tempestade estava vindo diante daquela navegação por causa da desobediência de Jonas. Então, quando tira a desobediência aqui representada por Jonas, para cessa o vento, o mar deixa de ficar agitado e ele sobrevive. Em contrapartida, Paulo, por obedecer a Deus, pregar a palavra de Jesus, ele é levado como prisioneiro
em uma embarcação. E o texto fala, se eles lançassem Paulo fora, eles iam naufragar e iriam morrer. Olha o contraste. Paulo aqui representa a obediência. O que significa isso? A navegação, o barco é a minha vida. E eu sou o comandante. E eu tenho que decidir se eu vou deixar a desobediência dentro dele, dentro da minha vida, e com certeza o resultado vai ser de naufrágio, eu não vou sobreviver, ou se eu vou carregar a obediência, representada por Paulo, que é a única maneira de eu enfrentar o vento, a tempestade, o naufrágio e sobreviver, é carregando a obediência a Deus na minha vida. Pegou isso aqui? Então, o quinto passo e último é obedecer. Então, esse foi mais um vídeo aula, mais um momento instrução, né? Passos para me aproximar de Deus. Nós falamos do primeiro passo, aliança com Deus. Segundo passo, aceitar a graça e a misericórdia. Terceiro passo, amor ao próximo. Quarto passo, enfrentar as crises, olhando para o alto e sendo fiel ainda que no pouco. Quinto passo, obedecer. Então atualize isso na tua vida, graça e paz.